Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Chegando com apoio diário da KTO aqui do canal, nesse vídeo para falar sobre a vitória do Inter sobre o Metropolitanos, um jogo que tinha tudo para ser mais tranquilo. Mas e aí, você se deu bem no palpite? Se ainda não, tem final de semana o Campeonato Brasileiro e é domingo pela manhã contra o Flamengo. Então cola lá na KTO, usa o código promocional Daniel e você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, tá certo? Gente, vamos nessa então. Era um jogo que tinha tudo para ser tranquilo. Mano Menezes, inclusive, chegou a salientar isso na sua entrevista coletiva e até foi uma leitura correta do treinador. Mas o jogo, ao mesmo tempo que teve algumas situações favoráveis ao Internacional, outras nem tanto, e algumas até passaram pela própria escolha do técnico colorado. A partida deu para ver um Internacional em cima do adversário, fazendo bons momentos no primeiro tempo, mas também na primeira etapa o Internacional acabou sofrendo 3 investidas até perigosas do time do Metropolitanos. O Inter enfrentou um adversário fraco tecnicamente, um time muito limitado. E o Inter fez valer a diferença, pelo menos em relação ao que ele apresentou, mesmo que no placar isso não fosse traduzido no primeiro tempo. O Inter meteu uma bola no travessão, teve uma outra possibilidade de marcar o gol, 2 chances que poderia ter se dado bem, e o Mano fez uma leitura que eu considerei correta nesse aspecto. O Inter tivesse feito gol cedo na oportunidade que teve, o jogo poderia se desenhar de uma forma totalmente diferente, inclusive com o Inter vencendo por um placar maior, já na primeira etapa. É importante dizer que o Internacional enfrentou um adversário fraco, um time limitadíssimo tecnicamente. Um time inexperiente, é um clube formado em 2011, está vivendo pela primeira vez essa realidade. Foi o primeiro confronto contra o Internacional. O Metropolitanos jogou um pouco melhor diante das suas limitações no primeiro tempo. É aquele time que parece que em determinados momentos pedia para tomar gol, tamanha fragilidade. O Inter tem algumas situações que elas precisam ser revistas, como por exemplo a escalação do Luiz Adriano. Luiz Adriano não foi bem, fez uma partida muito ruim, abaixo do que se esperava. O torcedor pediu o alemão, depois o alemão acabou entrando, foi dele o gol, enfim. O Inter dá para dizer que no primeiro tempo teve 3 figuras lúcidas no jogo. Pedro Henrique, que foi um jogador de muita movimentação, de lado pela direita, o Wanderson de lado pela esquerda e o Alan Patrick. O Alan Patrick já fez jogos melhores, mas ele teve uma boa atuação, é o cara que dá o time, que dita o ritmo, é o jogador que constrói muito no meio-campo do Internacional. Eu não gostei do Baralhas, não gostei do Johnny, esperava mais em termos de rendimento desses 2 jogadores. O Inter teve o Igor Gomes, que teve algumas chegadas ali pela direita, é um jogador até que tem um bom cruzamento. O René foi um jogador que encontrou dificuldades no primeiro tempo em alguns lances, muito pelo Flores ou pelo Fred Vargas, que foram os 2 jogadores que jogaram mais em cima dele, né? Mas também não diria que fez uma partida ruim, mas também não foi uma boa atuação. O Internacional tem muita coisa a se rever, como escalação, uma ideia de uma formação ofensiva e, claro, o Inter pode ter uma também concepção diferente na partida contra o Flamengo, domingo no Beira-Rio, tem a volta do Maurício, enfim. Mas aí veio o segundo tempo, em que o Internacional, aí ele foi o dono absoluto do jogo. Ele teve um lance com o Depena, uma bola na trave, o time do Metropolitanos trabalhou pouco a bola, se defendeu, jogou apenas no seu campo, abriu mão de atacar, não chegou com nenhum perigo à área ou até mesmo à proximidade da área do Internacional. E aí, claro, a gente viu um Inter com insistência, o Internacional com
uma entrega, e quando se fala muito na questão da preparação física, o jogo de hoje foi por água abaixo. O Inter foi um time que insistiu muito nos 90 minutos, teve um ritmo, levou inclusive o seu adversário ao cansaço, e isso deu pelo menos o controle do jogo do Internacional, se não a marcação dos gols, né, que se esperava, o controle do jogo. E aí aos 46 minutos sai o gol do Inter. O grande problema é que o Mano vai ter que rever essa questão do Luiz Adriano. O Vitão é um zagueiro que tem que voltar a ser Vitão. Ele tem que parar com a questão da bola alta. A ligação direta do Vitão não funciona e durante muitos momentos do jogo chegou a ser uma alternativa. Isso até em determinado momento irritou, inclusive, o técnico Mano Menezes. A questão do meio-campo, o Inter vai ter que ter um ajuste. Acho que o Inter ainda não encontrou a abertura de meio de campo, essa que é a grande realidade, né? E no mais, ali, em relação à composição de ataque, ou o Pedro Henrique jogando como o centroavante, ou o Alemão, que até fez o gol, que foi uma insistência do Mano Menezes, mas que só entrou muito pela pressão do torcedor. Eu não sei se o torcedor não tivesse exigido a entrada do Alemão, se ele seria, de fato, a opção para o Mano Menezes. Aí veio o Tauan, que mais uma vez até entrou bem, deu uma contribuição, embora tenha errado um ou outro lance, cruzamento e tal, mas é um jogador que nessa ideia se solta mais pro jogo, já que ele é deficiente na marcação atuando como lateral, né? Ele jogou mais como um ala, o René ficou um pouco mais atrás como zagueiro, até mesmo o Vitão indo para o lado direito, enfim, aí a entrada do Luca, do próprio Alemão, aí é do jeito que dá, e o Inter pelo menos pressionou. O time demonstra ainda fragilidades, o time do Internacional. Acho que uma coisa ficou escancarada, que é a distância do Inter em relação à possibilidade de brigar por títulos. O Inter realmente está muito distante neste aspecto. E olha que não precisou de muito para ter o torcedor ao seu lado. Basta ver que quase 30 mil torcedores, eu até fiquei surpreso, não acreditava que fosse chegar a 30 mil, que era a projeção da direção, um pouquinho mais de 27 mil, mas até que foi um bom público, em condições normais era para ter uma presença maior do torcedor, mas a galera está desconfiada, o torcedor está ressabiado e isso acaba também interferindo nesse aspecto. Importante dizer que o torcedor, ele jogou com o time, ele em muitos momentos acabou levando o Internacional na vontade para o ataque. Claro que como a coisa demorou para acontecer muito, principalmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo o Inter foi o controlador do jogo. No primeiro tempo o Inter teve mais ações, mas ele correu alguns riscos, como eu salientei, e em um determinado momento, inclusive, o time parece que ficou olhando o toque de bola do Metropolitanos no campo de defesa, e isso levou a algumas reações que não foram das melhores. Mas o Internacional consegue a vitória, 3 pontos, tem muita coisa a se fazer, mas pelo que aconteceu, o torcedor jogou junto com o time e comemorou no final. E até o Ribeiro chegou a falar sobre isso na jornada da Bandeirantes, eu narrei o jogo. O torcedor não estava querendo muito, né? Ele queria era a vitória, e a vitória acabou acontecendo só nos acréscimos aos 46 minutos, e o Mano Menezes inclusive reconheceu que é preciso jogar mais. Ela tem um efeito psicológico, um efeito emocional, a vitória muito maior do que propriamente algo que tranquilize tecnicamente o torcedor em relação ao desempenho do time colorado. E aí, qual foi a tua avaliação a respeito da atuação do Inter no jogo? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, dá o like e ativa as notificações. Aí, cola lá na KTO, beleza? Fui!